Bom dia, pessoal. Bom dia, gente amiga. Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Eu tô sempre aqui gravando vídeo porque eu estava num aplicativo, fiquei 1 ano nesse aplicativo, não vou citar nome, mas quem me conhece sabe que eu vivia nesse aplicativo fazendo vídeo. Era gostoso, né, no começo, aquela euforia. Mas no final a gente percebe que tinha ali algo mais assim provocante, né? E sempre observei como algo que trazia mesmo um ódio, né? Trazia mesmo uma discussão de ódio, né? Porque era meio banal, né? Era meio assim uma liberdade mais para libertinagem do que para liberdade. Claro que para continuar eles têm que estar ali resolvendo, né, a situação legal, política, enfim, né, para eles poderem continuar mantendo aquele canal, eu acredito assim. Mas o que eu quero dizer aqui? Que nesses últimos anos eu pude perceber uma situação meio que corriqueira em relação à rede social. A pessoa se aproveitar da rede social para... É como se a rede social fosse usada como a porta dos fundos, né? A pessoa só entra por ali... Minha filha tá bagunçando meu cabelo aqui. A pessoa só entra por ali, pela porta dos fundos, para trazer uma informação, para trazer algo assim extraordinário, algo que... Pera aí, Rafaela. Tá, vem aqui, mamozinho. Vem cá, que aí você aparece melhor. Vem cá. Para fazer com que as pessoas ficassem com discórdia mesmo, né? E aí a gente viu, eu percebi assim, a minha conta do Facebook, ela duplicou, né? As informações no Google, ela tava de um jeito, aí ela ficou de outra. Eu percebi claramente isso na rede social, tá? Porque eu estou na rede social desde os meus 15 anos de idade. Eu fico em casa, eu tenho uma vida pacata, tá? A minha vida sempre foi assim. E eu sempre estive nas redes sociais e eu percebi isso claramente, né? E a gente ainda não chegou em 2023 e as coisas estão sendo reveladas. Porque, primeiro, Deus não dá Deus não dá a glória dele para ninguém, né? Deus não dá a glória dele para ninguém. E quando as coisas começam a... Como que eu posso falar assim? Desculpa não estar olhando para vocês, eu já tô olhando. Quando as coisas começam a ficar muito evidentes, né? Muito assim na cara, né? E as coisas vão se revelando cada vez mais, a gente pode perceber claramente que houve aí vamos dizer assim, um abuso mesmo, né? De situações, né? Porque se antes a gente só podia ficar... Gente, desculpa meu cabelo bagunçado, é porque minha filha bagunçou. A gente só podia fazer certas coisas se entrasse em grupo, se fosse... E de repente, pela rede social, a gente começou a ter aí uma liberdade muito grande, né? A liberdade para fazer aplicativo, liberdade para você falar o que você quisesse na rede social, liberdade para tudo. E eu percebo que antigamente a nossa rede social só tinha nós, né? Só tinha o familiar, o parente, o amigo, aquela pessoa que fez um trabalho para você, aí então de repente ela acabou participando, né? Acabou sendo ali um conhecido na rede social e ficou ali. Aí depois começou as propagandas. Mas você vê, é notório isso, que nesses últimos anos, né? Vamos colocar aí 3, 4 anos,
né? 2 anos atrás, 1 ano atrás. A rede social ela ficou mais forte, né? Ela ficou mais assim, pessoas que você nunca viu, né? Ali se expondo, falando, explicando, trazendo situações que nem eu, né? Eu não sou jornalista, eu não sou, não faço parte de nenhuma repartição pública e muito menos de escola, nesse sentido assim. E eu tenho essa oportunidade de estar vindo aqui, né? Claro que eu não estou falando nada de discurso de ódio, não estou querendo trazer nenhuma situação corriqueira. Eu falo aquilo que eu já vivi, aquilo que os meus pais viveram, né? O que o país está vivendo. Mas eu vejo isso na rede social. E eu acho que eu não sou a única que estou vendo isso, né? O meu Facebook era aí fizeram um Facebook para mim, né? Fizeram outro, e aí a pessoa tinha liberdade de trazer mais, como que eu posso falar? Perfis, e esses perfis, na grande maioria, era de homens interessados, né? E aí, no final, você via que esse interesse era um interesse para criar golpes, né? Para criar situações. Então, você viu que durante algum tempo essa internet ficou nas mãos, né? Essa porta aberta, né? Ficou nas mãos de pessoas que trouxeram aí situações corriqueiras, situações de ódio, né? Antes existia sim uma pauta, né? Existia uma segurança nas informações. Quando você batia o olho numa informação, você sabia que aquela informação era verdadeira, porque ela vinha de uma fonte, ela vinha de uma situação. E eu pude viver isso, né? E eu pude viver isso, porque eu não sou do oba-oba. Eu não chego num lugar e simplesmente me aproveito da situação. Não, eu quero saber quem eu quero saber de onde que veio, eu quero saber como que funciona, se realmente aquela pessoa é aquilo que está me passando, né? Eu sempre fui muito crítica, e uma crítica construtiva, né? Eu acredito que é por isso que eu nunca parei em lugar nenhum nas redes sociais. Por quê? Porque a gente vê a situação ali bem clara, bem exposta, de que tem uma coisa errada. E nesses últimos anos, muito forte isso, tá? Muito forte. Quando eu vejo aí, né, as pessoas brigando em relação ao legislativo, né? Ah, porque eles são não sei o quê, não sei o quê. Cada coisa que fala, né, sem sentido, né? Sem sentido, porque a pessoa. Eu entrei 3 vezes em faculdade de Direito, não me formei porque eu não quis, tá? Porque eu não quis, porque eu tive a oportunidade de fazer essas faculdades e não fiz, porque eu era uma pessoa que, por ter aí uma condição de vida que, graças a Deus, né, até morrer, eu ia ter hoje. Eu não me preocupo mais porque eu tenho filhos, né? Então, os meus filhos fizeram com que eu tivesse essa realidade que eu tenho hoje, né? Mas eu poderia, mas também nunca fui bagunceira, nunca fui pela libertinagem. Meu pai sempre ensinou a gente: liberdade tem responsabilidade. Fora isso é libertinagem, né? E eu cresci sendo dessa pessoa, né? Errei feio na minha vida, porque conheci pessoas que não era para eu ter conhecido, né? Me envolvi com pessoas que não era para eu ter me envolvido, mas como que a gente pode falar? Perdoar é humano, persistir no erro é burrice, né? Hoje eu tenho a minha vida particular, não fico mais com essas pessoas que, infelizmente, na época eu acreditava que era bom para mim, porque eu era jovem, achava que podia todas as coisas, e a gente sabe que não, né? Hoje é difícil você mostrar para um filho, para uma filha, a realidade das coisas, mas tem como você fazer sim. Por mais que você trabalhe, por mais que você não trabalhe fora, mas tem como você ensinar a eles. Como que você vai ensinar? Mostrando a realidade, né? Mostrando a realidade. Se amanhã ou depois meu filho não for igual a mim, quando ele for mais velho, ele vai se lembrar, né? De como era dentro de casa, de como que era a educação, o que que eu passei para ele, o que que eu passei para ela, né? Para minha filha. Então, gente, eu vejo esse conjunto, né? Entraram pelas portas dos fundos, falar assim, não, a gente tem que falar com a população,
mas nós não vamos falar abertamente, nós vamos falar pela internet. E a resposta da internet, que é uma coisa boa para a gente estudar, para a gente se desenvolver, para a gente crescer, ela foi usada tão drasticamente para pregar o discurso do ódio. A gente vê aí que 89% foi, nesses últimos 4 anos, foi somente para isso, né? Foi somente para isso. Porque quando, 4 anos atrás, quando a gente mudou, né, a presidência, as coisas começaram a ficar de uma maneira. Mas só que isso já vem de antes, né? Já vem ali umas colocações, né? Uma maneira de você monitorar as pessoas, né? Que você poder jogar verde para colher maduro, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Porque eu acredito que tudo é lógico que não é só uma pessoa, né? Um conjunto de pessoas. E a gente fica até com medo disso, né? Porque a gente fica pensando assim, pô, quem que tá junto com essas pessoas? Primeiro a gente viu aí os caminhoneiros, né? Sendo patrocinado por grandes empresários, né? E a gente vê aí, eu vi na minha rede social bem claramente a pessoa se expondo até, né? Mostrando aí que realmente o pessoal colocou a mão no bolso para pagar para esse povo fazer o que fez, né? Mas graças a Deus o nosso Brasil tem Constituição, tem pessoas sérias, tem pessoas que estão trabalhando, né? Eu nunca gostei disso, que é você que coloca os deputados lá para trabalhar. Não, é eles que têm que trabalhar, não somos nós, tá? Porque tem pessoas que são colocadas para trabalhar que a gente nem sabe que estão lá, né, sendo colocada para trabalhar, e muitas das vezes nem é melhor a gente saber, porque senão vai fazer rixa. É igual você tá numa empresa, você não pode ir lá na Coca-Cola agora e falar, não, o presidente da Coca-Cola, você não pode colocar fulano de tal para trabalhar na sua empresa. Não tem como você fazer isso, né? Não tem. Não tem. Quem tem que ver isso é a empresa. Eu dei um exemplo aqui, né? Quem tem que ver isso é a empresa. Eu tô vendo uma coisa aí que o Elon Musk tá fazendo, que ele tá demitindo pessoas em massa do Twitter. Por quê? Porque o Twitter, você ia colocar uma mensagem e ele colocava uma hashtag junto com aquela mensagem. E esses dias atrás eu lembrei disso daí, eu fui lá ver a hashtag. A hashtag não tem nada a ver, são pessoas que estão ali balbuciando, sabe? Fazendo bagunça mesmo, né? Cara, eu excluí na hora, né? A minha própria mensagem no meu próprio Twitter. Por quê? Porque colocaram uma hashtag lá que nem eu coloquei, né? Então você vê que essa massa, né? Essas pessoas, e é do Google, gente, eu vi agora esses últimos tempos aí o Google colocando os pingos nos i, né? Colocando as coisas em ordem, né? Tirando muitas coisas. Só que o ser humano que trabalha, que se diverte, que brinca, que não tá nem aí com o que tá acontecendo, né? Aí ele vê uma reportagem, ele já acredita que é verdade, né? Ah, porque é uma reportagem, passou na televisão, que não sei o quê. Então, gente, eu acredito por A e mais B. Para que o Brasil continue sendo Brasil, ele precisa de mais segurança cibernética, ele precisa de mais pessoas íntegras, né, trabalhando na rede social, tá? Trabalhando na rede social. Porque, assim, a gente vê aí, eu vi reportagem esses dias, né, até o filho do Pelé falando que ele recebeu uma grande quantidade aí de dinheiro na época, ele ficou muito empolgado e coisa, ele não sabia de onde que veio esse dinheiro. Então, assim, eu acredito nessa reportagem, eu acredito nessa reportagem desses repórteres que são sérios, repórteres que realmente fazem toda a diferença, mas, infelizmente, a população em si, ela foi se deixando levar, né? Ela foi se deixando levar, né? Antigamente, quando se falava de porque fulano usa droga, gente, você corria distante dessas pessoas, você não ficava perto delas. Aí a gente começou a ver, eu vi isso na prática ali, eu vi claramente isso daí, que assim, dona de casa, enfermeiros, pessoas que viajavam,
transportando a droga. Por quê? Porque era fácil. Porque era fácil. E aí eles eram pegos e aí se chamavam de laranja. Realmente eram pessoas que estavam ali carregando um negócio que ele não é daquilo ali. Mas, gente, quem que não sabe? Eu desde os meus 12 anos de idade eu sei que se você estiver perto de uma pessoa que está ali mexendo com droga, você também é preso junto com ela. Não importa se você se você não se você deixou de ser, você vai ter que ser preso junto com ela, né? E você tinha ali um respeito, né, de não estar junto com essas pessoas porque você sabia que a polícia ia te prender, né? E hoje não. Hoje as pessoas ficam aí, não, porque vamos usar a essência da maconha, né, que é realmente usado para tratamentos médicos. A pessoa se aproveita disso para plantar maconha na sua casa e achar que tá certo. Então, gente, há um distúrbio da realidade, né? Há um distúrbio do que realmente é e do que não é. A gente vê claramente isso, as pessoas se aproveitando de uma situação para plantar o erro, para plantar a discórdia. E você vê, gente, eu não tô aqui querendo igualar, mas eu tô aqui querendo dizer que até que as pessoas que fazem ruindade, as pessoas que fazem maldade, elas não vivem na mentira, tá? Elas não vivem na mentira. Porque elas têm que falar ali certinho o que é para acontecer, porque senão pescoços vão rolar. A realidade é essa. E hoje você não pode você não pode fazer um pum, você não pode espirrar, você não pode tossir, você não pode fazer aí um gesto que você já é visto como errado, né? Mas a pessoa não vê o erro que ela tem. A pessoa não vê o erro que ela está. Ah, mas é porque fulano que tá lá, então a gente tem que apontar o dedo. Não. Não é bem assim. Porque você não tá lá trabalhando, você não tá lá lendo, você não tá lá tendo que saber realmente. Gente, para a pessoa chegar num cargo que ela está hoje, ainda mais nos dias de hoje, ela teve que estudar muito. Ela teve que batalhar por aquilo. Ou ela estudou, ou ela batalhou. Se não houve nenhuma dessas coisas, por que a pessoa tá ainda querendo dizer, balbuciar alguma coisa? Então, gente, tá na hora do brasileiro entender que existem leis, existem ordens, existem regras, existem diretrizes, e você não quer ler, paga alguém para ler. É simples assim, paga um advogado, paga uma pessoa que lê aquilo, né? Para que você venha saber o que está acontecendo, porque tudo tem regra, tudo tem uma missão, e a missão também tem que ter regra. Ah, e outra coisa, que eu vejo isso acontecendo há muito tempo já, né? Sobre as igrejas evangélicas. Elas são muito soltas, tá? Elas são muito soltas. Eu tive a oportunidade de ir em várias igrejas evangélicas, várias. Eu vim de uma família que era católica, mas eu quase não ia na igreja católica. Eu me arrependo tanto de não ter ido, porque hoje meu filho está estudando em casa e a gente estuda pela homeschool Ave Maria. E a gente vê ali bastante relatos, né, dos santos da Igreja Católica. Então acaba que a gente vai lendo, a gente vai conhecendo. E eu me arrependo de não ter ficado na Igreja Católica, né? Eu sou crente, gente. Eu aceitei Jesus. A minha religião é cristã, né? Mas eu não vou mais nem na igreja que eu estava indo, que eu queria ser pastora. Eu não quero mais. Por quê? Porque nesses últimos dias aí eu vi essas pessoas, né, indo, tipo assim, vou aproveitar a oportunidade, né, para que essa pessoa que é uma figura pública renomável, né, para eu poder me aparecer. Eu vi tudo isso, tá? Eu vi tudo isso. E eu fiquei enojada disso, tá? Eu participava de um curso bíblico aí, de um homem que eu falava assim, pô, esse cara é íntegro, né? Claro, gente, claro que a gente tem que entender que Deus não dá a glória dele para ninguém, né? Deus não dá a glória dele para ninguém. Não é que eu vou deixar de assistir essas pessoas, não é que eu vou deixar de estar com essas pessoas, não é isso. Mas a ferida dói ainda,
A ferida dói. Bem, se você parar de... A ferida dói. Então, conforme a ferida vai doendo, você vai passando um tempo para você poder distinguir, né, aquela particularidade para você poder perdoar. Porque vai isso aí também. Você não perdoa de uma vez, de uma hora para outra, né? Você vai ali, porque o perdão ele tem que partir do teu coração, né? Ele tem que ser perdão de verdade, né? Hoje eu estava assistindo ali a Fafá na TV Senado falando, né? E ela falou uma coisa que é verdade. As pessoas não podem sair cancelando todo mundo, bloqueando todo mundo. Não tem como você fazer isso, né? Não tem. Porque você bloqueia 1, vem 10. Você bloqueia 10, vem 1000. Você bloqueia 1000, vem 10.000, né? Então, acaba que você não tem como coordenar isso. E deve existir leis, deve existir parâmetros, deve existir uma situação que se a pessoa intelectualmente errar, ela tem que ser punida intelectualmente também, né? Porque, assim, antigamente tinha aquela história, errou, vai pra cadeia. Errou, tem que ir pra cadeia. Eu não concordo com isso. Tá? Eu não concordo com isso. Lógico que existem pessoas muito ruins, pessoas muito drásticas que você não tem como segurar na sociedade. Intelectualmente, você precisa colocar atrás da grade. Eu acredito nisso. E que são pessoas difíceis de lidar. Elas vão machucar, elas vão apodrecer ali as pessoas, né? Como uma laranja podre dentro de um cesto de laranjas boas, né? Ela vai estragar as demais. Mas eu falo assim, não adianta você colocar pessoas na cadeia. Intelectualmente, você tem que trabalhar com essas pessoas. Se não houve essa política, né? Se não houve esse pensamento, porque se tinha que cuidar da saúde, tinha que cuidar da educação, era como se fosse uma mãe mesmo, uma mulher com as vendas nos olhos, né? Com a espada na mão, mas com a venda nos olhos. Por quê? Porque não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo, mas tem como você coordenar, sim. Tem como você cuidar, sim. Né? Se você tapar as arestas, se você se preocupar com as fronteiras, se você se preocupar com o que vem de baixo não me atinge, atinge sim. E a gente viu aí que atinge sim. O que vem de baixo atinge sim. Né? Então, a gente sempre tem que pensar assim, o único que vai fazer as coisas serem certas nessa vida é o Senhor Jesus. O único, né? Deus vai mandar ele de volta e nós vamos ter aí, para honra e glória do Senhor, né? Para honra e glória de Deus Todo-Poderoso, a nossa vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, gente, vai ser isso. Nada vai ser 100%. As coisas vão ser uma porcentagem e vai ter o erro. Sempre vai acontecer o erro. Mas quando acontece, tem que ir lá e fechar essas portas. Né? Ir lá e fechar essas portas. Já que não dá mais para segurar todo mundo, porque antes era uma coisa assim que as pessoas não tinham trabalho. As pessoas falavam 2, 3 palavras, a pessoa entendeu, pronto, vou embora para casa. Não. Às vezes tem que ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, para a pessoa poder... verdade. É assim. Para que uma grande maioria venha... Porque assim, quando você cria pessoas que vão estar entre as pessoas e vão coordenar isso, é bom. Poxa, é isso aí. As pessoas são influentes para o bem. Agora, a influência, que depois não tem nada o que falar e fala bobagem para continuar ali dando audiência. Gente, isso para mim, eu falo bem a verdade. Isso aí para mim não presta. Isso aí dá merda, dá ruim. E sempre vai dar, tá? Porque eu vi muitas pessoas na internet, elas começavam ali todo dia, queria ter um assunto todo dia. Gente, nem todo mundo tem, nem até os repórteres da televisão que a gente vê aí todo dia.
Eles mudam, coloca de novo a mesma reportagem com outro afinco para poder manter aquela audiência ali. Mas tudo é estudado, tudo é programado. Agora vem um cara, uma influência aí do mal, e você vê que na grande maioria as pessoas têm 20 milhões de seguidores, tem não sei quantos milhões de seguidores, somente para estar ali influenciando. Ah, não, porque eles são meus bebês, eu tenho que alimentar os meus bebês. Para, gente. Para, eu não concordo com isso, eu não fiquei nisso, eu saí disso, tá? E hoje eu venho aqui falar essa realidade, tá bom? Eu venho falar essa realidade que eu já tenho visto aí, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Eu amo a internet, eu sempre foi algo que eu sempre quis, né, na minha vida, e hoje a gente tem a cara e a coragem aqui de vir trazer aqui a realidade das coisas, né? A gente tem essa liberdade, mas liberdade sem responsabilidade é libertinagem. O meu pai já falava. E quando a tua liberdade a tua liberdade não condiz com a do outro, isso é libertinagem. Então quer dizer que a minha liberdade acaba quando a do outro começa. Não é quando a do outro termina, é quando a do outro começa. Então eu também tenho que ter o pensamento que nós vivemos numa sociedade, a gente vive num meio. Nem toda hora vai ser o que eu quero. Eu tenho que ser elegante, discreto em sair na hora que realmente não é mais para eu continuar. Porque senão vira libertinagem, vira briga, vira discussão. E as pessoas hoje se unem, 2, 3, 4, né? Porque é mais forte, por quê? Porque foi colocado aquilo na cabeça das pessoas, foram colocando, né? Aí na hora que você acorda, você fala, opa, olha a cagada que eu fiz, olha a burrice que eu fiz, olha, deu ruim, e vai dar ruim, tá bom? Então eu falo pra você, vive a sua vida tranquilo, você não adianta você querer ter demais, se você não consegue coordenar aquilo. E não adianta você ter de menos, se você não consegue viver com o que você tem, tá bom? Forte abraço, essas são as minhas palavras, as minhas indignações. E eu acredito que nós vamos ter de novo um país que a gente pode confiar que os nossos filhos vão estar bem quando nós não estivermos mais aqui, tá bom? Essa é a minha realidade, essa é a minha vida. E vamos aí pedir para que o governo, né, o governo federal, que as instituições, os 3 poderes venham olhar para as igrejas evangélicas, né? Porque as igrejas católicas, eu não vi uma até hoje que ela sai tanto assim da realidade. Primeiro vieram falar mal das igrejas católicas. Ah, porque padre estava pegando criança, que não sei o que, não sei o que. Porque onde tem pessoas boas, também tem as pessoas ruins. Aí não, agora vão todo mundo olhar para a igreja evangélica. E foi as que mais fez cagada, foi as que mais deixou sujo a situação. Não digo todas, mas na grande maioria foi, tá? Foi. E a segurança cibernética, tá? A segurança cibernética, nós precisamos sim saber o que acontece dentro das redes sociais, tá? Que a gente nem imagina. E, gente, antigamente, né, a operadora de telefone, ela tinha que ter todas as ligações, eu lembro disso, todas as ligações gravadas, né? Até hoje é assim. Na rede social também tem que ser assim, né? Então é isso aí, pessoal. Ó, beijo no coração, forte abraço. Continua seguindo a gente aí, continua comprando as coisas que a gente está oferecendo aí, para a gente poder também estar desenvolvendo, também estar crescendo, tá? Eu vendo os produtos da Magazine Luiza e a gente sabe que é uma grande empresa, tá bom? De respeito. Não deixe de comprar comigo, tá? Ajuda eu também. Beijo no coração. Tchau, tchau.